E vamos agora com a entrevista exclusiva. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, anunciou que vai deixar o governo federal. Ele ocupa o cargo desde abril de 2018. E é com ele que a gente conversa agora ao vivo. Secretário, um bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite da CNN por estar aqui. Bem, secretário, já vou até adiantar. Quando dissemos que iríamos lhe entrevistar, já temos aqui todos os nossos analistas querendo participar. Nesse momento, já temos aí na sua tela Igor Gadelha, de Brasília, também Fernando Nakagawa, participando desse nosso bate-papo. Como eu estou apresentando, tenho o privilégio de fazer a primeira pergunta. Então, eu começo lhe perguntando exatamente, secretário, o que motivou essa decisão e se esse era o momento para tomar essa decisão. O senhor é um grande nome quando falamos em ajuste fiscal e estamos no momento em que as contas públicas dão muita dor de cabeça em meio à pandemia. Esse era o momento? Por que essa decisão agora? Bom, o momento era ou agora em agosto, ou então ficar até o final do governo. Mas eu já estou há 4 anos aqui no Ministério da Economia e estava um pouco cansado. Então, achei o mais adequado, correto, já um novo secretário do Tesouro Nacional participar do debate das medidas pós-Covid-19 ao longo do segundo semestre e ficar até o final do governo. Então, acho que foi um momento adequado, eu já estou há 4 anos aqui, vai ter uma transição de 2 meses, eu não estou saindo nessa semana, nem tampouco na próxima, vou ficar até o final de julho e nós vamos fazer uma transição bem coordenada e harmônica. Então, acho que vai dar tudo certo e o que é mais importante, o ajuste fiscal, a direção do ajuste fiscal não muda. O ajuste fiscal, a grande âncora do ajuste fiscal no Brasil é, primeiro, o teto dos gastos, que é uma obrigação constitucional, e o ministro Paulo Guedes. Então, nada muda na área fiscal. Secretário, Fernando Nakagawa falando aqui de São Paulo. Nas últimas semanas, o senhor deu algumas declarações em eventos públicos, videoconferências e conversas, por exemplo, com parlamentares, em que o senhor sinalizou, por exemplo, em abril a maio, o senhor disse que não havia dinheiro para estender o auxílio emergencial. Aí, algumas semanas depois, o governo tomou uma medida nesse sentido, né, na extensão de pelo menos 2 meses, como o presidente Jair Bolsonaro já mencionou. O senhor também mencionou no dia 19 de maio, que manter o auxílio emergencial como um programa permanente seria impossível do ponto de vista fiscal. E aí o ministro Paulo Guedes mencionou nos últimos dias a ideia do Renda Brasil, que seria uma maneira de juntar o Bolsa Família com o auxílio emergencial. Diante desses fatos, eu pergunto ao senhor, houve algum tipo de diferença de entendimento sobre a situação das contas públicas entre o senhor e o restante da equipe, ou do Ministério da Economia, ou do governo federal? Não, nenhum desentendimento. Na verdade, foi difícil eu sair, dado o bom relacionamento que eu tenho com todos os membros da equipe econômica e com o ministro Paulo Guedes em especial. Então, foi muito difícil eu sair do governo, dado, enfim, o excelente relacionamento que eu tenho com eles todos. E vamos deixar muito claro, quer dizer, o que eu falei é o seguinte, nenhum país do mundo combate informalidade transformando toda a economia informal em um programa de transferência de renda, porque isso significava a gente ter um gasto semelhante da Previdência, que foi tão difícil fazer a reforma da Previdência, a gente tem uma despesa nova de mais de 8% do PIB por ano. Então, isso é impossível. A gente combate a informalidade com as medidas para atacar as causas da informalidade, porque nós temos 40% da nossa mão de obra no setor informal. É uma carga tributária muito alta, é complexidade do sistema tributário, é falta de treinamento do trabalhador. Então, a gente tem que atacar as causas da informalidade, não trazer 40% da mão de obra para um programa de transferência de renda. Em relação à prorrogação do auxílio emergencial, também o que eu falei é o seguinte, olha, se for renovado nos moldes atuais até o final do ano, é uma despesa aí que vai passar de 300 bilhões por ano, a mais, adicional, de um buraco fiscal que já está muito grande. Então, talvez o correto seja justamente fazer o que o ministro Paulo Guedes quer, debater os programas sociais, ampliar os programas sociais. Na verdade, o Renda Brasil é você juntar alguns programas sociais que já existem, mas torná-los mais distributivos. Eu acho que isso é o correto. Por exemplo, você juntar vários programas e transformar nessa renda básica. Mas, novamente, respeitando o teto dos gastos. O problema do Brasil não é que o gasto seja pequeno, ao contrário. O gasto público do Brasil é muito alto e o gasto social é muito parecido com o de um país rico da Europa. O problema é a composição desse gasto. A gente gasta muito pouco naqueles programas que têm um efeito distributivo muito positivo, como é o caso do Bolsa Família. Então, o desafio é esse, manter o teto dos gastos, conciliar com o teto dos gastos e tornar os programas sociais que já existem mais distributivos, o que significa mudança nesses programas.
Bom dia, secretário. Igor Gadelha aqui de Brasília. Acho que não ficou claro ainda para a gente. O senhor fala que já está há bastante tempo no governo, mas por quê? O senhor também negou agora há pouco que houvesse alguma divergência com os outros integrantes da equipe econômica. Por que então o senhor decidiu sair agora do governo? Qual o motivo exato para o nosso telespectador também, para ficar claro? Então, se eu não saísse agora em agosto, nós iríamos no segundo semestre começar a discussão dos programas pós-Covid. Então não fazia sentido eu participar dessa discussão e sair em dezembro. Então a minha decisão era, ou eu saio agora em agosto para o novo secretário já participar dessa discussão dos novos programas, ou eu fico até o final do governo. Mas como eu falei, eu já estou aqui há 4 anos, então chega um momento que eu acho que cansa um pouquinho, e do ponto de vista institucional, o que é importante é nós termos a certeza, isso vai acontecer, que a mudança do secretário do Tesouro não vai mudar uma mudança na direção da política fiscal. Instituições como Receita Federal, como Tesouro Nacional, a forma de atuação desses órgãos, que são órgãos de Estado, deve depender não do secretário do órgão, mas de todo o corpo técnico. Então, tenho absoluta certeza que isso não vai mudar. Mas é bom todos nós sabermos e termos clareza que ajuste fiscal é sempre uma discussão política baseada em diagnóstico técnico, mas ajuste fiscal depende, claro, da postura e da boa vontade do governo de continuar de fazer o ajuste fiscal. Enquanto o ministro Paulo Guedes for ministro da Economia, eu tenho certeza que esse compromisso com o ajuste fiscal nesse governo vai continuar. Nós seguimos conversando com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Quem lhe pergunta agora, secretário, é Basília Rodrigues. Oi, secretário, muito bom dia ainda, né? Saber o seguinte, em função da pandemia, nós não tivemos um PIB relevante, né, neste primeiro trimestre. Houve, na verdade, uma queda. E o Ministério da Economia divulgou uma nota informativa com uma previsão de que o segundo trimestre será ainda pior, tanto quanto a desemprego, falência e pobreza no país. O senhor que está deixando, então, essa área do Tesouro Nacional, o senhor acha que até o final do governo, ou ainda neste ano, o governo terá que encarar a possibilidade de aumentar impostos, ou seja, preencher os cofres públicos do que está faltando? Não, Basília, tudo bem. Eu acho que o desafio maior agora, logo do pós-Covid, é nós avançarmos nas reformas estruturais para aumentar o potencial de crescimento da nossa economia. O que importa para o mercado é ter certeza que, em algum momento, a dívida em relação ao tamanho da economia, o que a gente chama de dívida PIB, vai começar a cair em algum ano. Então, é muito mais importante a gente avançar nas reformas tributária, administrativa, maior integração com o resto do mundo, para nós aumentarmos o potencial de crescimento da economia brasileira. Isso vai levar a gente a recuperar parte da arrecadação que foi perdida. Então, acho que isso é muito mais importante nesse pós-Covid do que propriamente se falar em carga tributária. Eventualmente, mudanças no âmbito tributário, eu acho que tem que sim ser discutido, mas no âmbito de uma reforma tributária, numa melhoria do sistema tributário. A gente perde crescimento porque a gente tem um sistema tributário que é muito complexo e com mudanças de regras frequentes. Então, acho que a gente tem que se concentrar muito mais na reforma tributária, reforma administrativa, maior integração com o resto do mundo, aprofundamento do ajuste fiscal, e o maior crescimento vai nos ajudar a pagar a dívida. Se isso não for suficiente, aí sim, no futuro, a gente coloca na mesa e discute carga tributária. Mas eu não começaria por aí, eu começaria com as reformas estruturais. E queda de PIB vai ser uma realidade do Brasil e de todo o resto do mundo. A gente está vendo países desenvolvidos com queda de PIB projetada de 11% esse ano. Então, isso é uma realidade que nós vamos ter que lidar em todos os países do mundo. Secretário, bom dia. Agora é o Yuri Pita, aqui de São Paulo também. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu queria fazer 2 perguntas curtas, uma de curto prazo, uma de longo prazo. No longo prazo, eu queria que o senhor comentasse, imagino que o senhor tenha visto os dados que foram divulgados hoje pelo Estadão, do estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado, que prevê aí um déficit de público, somando União, Estados e municípios, de mais de 900 bilhões neste ano e que só em 2033 haveria condições de sair do vermelho nas contas públicas, passar a ter superávit nas contas públicas. E a segunda questão é se, neste ano, no segundo semestre, o governo federal pretende usar lucro das reservas cambiais, das reservas internacionais, o lucro provocado pela alta cambial, para quitar as dívidas de curto prazo.
Yuri, vamos lá. O primeiro ponto, o cenário do IFE sobre questão das contas no vermelho, de dívida, etc., é um cenário que parte do pressuposto que nós não teremos mudanças institucionais, é baseado nas regras atuais. O futuro de um país não está dado. A gente pode criar um cenário até pior. Se a gente não fizer coisa alguma, a inflação pode voltar, os juros podem ser muito mais altos, o crescimento da dívida ser muito mais rápido. Então, esse cenário não está dado. Nós podemos, neste país, um diálogo político transparente, com respeito ao contraditório, aprovar reformas estruturais que vai nos possibilitar crescer mais. Então, esse cenário do IFE vai ficar desatualizado e a gente passa a ter um cenário muito melhor. Se a gente recuperar parte da arrecadação que a gente perdeu, inclusive com a volta do crescimento mais rápido decorrente de reformas estruturais, esse cenário melhora muito. A dinâmica de dívida, ou seja, o comportamento do crescimento da dívida em relação à economia, ao PIB, depende muito da velocidade de crescimento. Então, cabe a nós aprovarmos reformas e mudarmos esse cenário de forma radical. Então, eu diria para a gente ter cuidado com a análise de cenário. Eu posso construir um cenário muito pessimista e um cenário otimista. E para onde nós vamos caminhar depende de nós, como sociedade, de conseguirmos construir o consenso político ao longo dos próximos meses e anos para aprovar as reformas que esse país precisa. Você pode repetir a segunda parte da sua pergunta que eu esqueci? Se no segundo semestre existe algum plano de uso do lucro obtido com as reservas internacionais, derivado aí da alta cambial, para quitar dívidas aí de curto prazo do governo? Então, Yuri, vamos esclarecer muito isso. A valorização da reserva, que gera um resultado positivo para o Banco Central, o Tesouro Nacional ele pode requisitar o todo ou parte, enfim, dessa valorização. Quem vai responder quanto pode entregar é o Banco Central. E esse dinheiro ajuda simplesmente a pagar as despesas, mas isso é uma fonte financeira, isso é déficit. Ou seja, esse dinheiro que a gente vai usar do Banco Central é déficit. A única coisa que nos ajuda é administrar melhor os leilões da dívida pública. Eu vou ter mais calma, o Tesouro Nacional terá mais calma para pedir emprestado ao mercado, uma vez que vai receber esse dinheiro do Banco Central. Mas isso é aumento de dívida e isso é déficit. O único benefício é que, novamente, ajuda o Tesouro Nacional a planejar melhor o momento dos leilões de título público para pedir emprestado ao mercado. Mas, novamente, o resultado do Banco Central, quando vem para o Tesouro, isso será déficit e dívida pública. Secretário, o senhor mencionou a importância das reformas estruturais e isso é um consenso entre todos os economistas, basicamente todos os economistas concordam com essa afirmação. Mas esse receituário, secretário, é o mesmo aplicado ou defendido pela equipe econômica antes da pandemia. O fato de a gente está vivendo a pandemia hoje, não exigiria um ajuste desse receituário, talvez com uma receita um pouco diferente? Muita gente questiona, por exemplo, o papel do Estado nessa retomada, se seria adequado ou não aumentar essa presença do Estado. E aí, aproveitando que o mercado já abriu, agora, neste momento, o real é a moeda que mais sofre no mundo, um dia negativo nos mercados, essa segunda-feira, mas a gente está sofrendo mais do que o restante do mercado. O real é a pior moeda entre mais de 30 neste momento e a Bolsa brasileira também cai mais do que as bolsas latino-americanas e as bolsas americanas. Qual o recado que o senhor daria para o investidor que está preocupado com a saída do senhor? Primeiro, assim, que o investidor não deve se preocupar com a minha saída. A gente deve olhar para as regras que o país tem. E hoje o ajuste fiscal do país, que é o teto dos gastos, é uma obrigação constitucional. Não fazer o ajuste fiscal exige mudança da Constituição. Então, hoje nós temos um arcabouço que o ajuste fiscal do Brasil está na Constituição. O custo de mudar essa regra é muito alto para qualquer governo. E, novamente, a equipe econômica, meus companheiros de equipe econômica são os mesmos, vão ficar, inclusive o mais importante, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, não vai mudar absolutamente nada na orientação da política econômica. Agora, para a gente avançar nas reformas, e como é o caso de qualquer democracia, nós precisamos construir a viabilidade política para as reformas, o que exige necessariamente um bom diálogo político. Então, esse é o desafio. É isso que vai acalmar os investidores, é ver um bom diálogo político acontecendo e uma coalizão cada vez maior a favor das reformas, que foi o que a gente conseguiu com a reforma da Previdência no ano passado. Em qualquer lugar do mundo, é sempre uma reforma muito difícil. Então, eu acho que esse é o desafio, mostrar para os investidores
que não muda nada da orientação da política econômica, e a gente construiu o debate político para avançar na aprovação das reformas. E, Nakagawa, eu não concordo com esse diagnóstico que a política tem que mudar. Ao contrário, nós temos problemas estruturais no Brasil, um sistema tributário que é muito ruim, que é muito complexo, que é pouco distributivo, a gente gasta muito com o social, o efeito distributivo é muito pequeno, então a gente tem sim que consertar essas políticas. A gente tem sim que promover um melhor ambiente de negócio para aumentar o investimento privado e, com o ajuste fiscal, gradualmente criar um espaço para aumentar o investimento público. Essa agenda não muda, nem antes da crise, nem no pós-crise. É a mesma agenda. Melhorar mais rapidamente o gasto social, espetacular, excelente. Nós temos que fazer isso, temos condições. Agora, não é simplesmente sair aumentando o gasto público. Isso é errado. Tem que fazer as reformas estruturais. Oi, secretário, bom dia. Aqui é a Larissa Alvarenga de Brasília. A minha pergunta é a seguinte: há alguma exigência no perfil de um substituto para o senhor? Como isso está sendo discutido com Paulo Guedes? Inclusive, temos alguns nomes aqui que estão no radar, né? Caio Megali, Bruno Funchal, Jefferson Bittencourt e Priscila Maria Santana. Qual desses nomes se encaixaria melhor para ser um substituto do senhor? Eu não sei se a escolha vem desses nomes, mas todos são excelentes nomes. Assim, eu sou até suspeito para falar, porque eu conheço todos os 4, são meus amigos, e um deles, que é a Priscila, trabalha diretamente comigo, é a subsecretária responsável pelos governos subnacionais, pelos estados e municípios. Mas todos os 4 são excelentes nomes. Dentro do Ministério da Economia, nós temos bons nomes, e o mais importante, a equipe do Tesouro vai ser exatamente a mesma. Independentemente do secretário, as notas técnicas, os pareceres da equipe do Tesouro, mostrando que não há espaço para aumentar a despesa obrigatória, que não tem como dar aumento salarial, que não tem como aumentar a contratação, todos esses posicionamentos vão continuar, serão os mesmos. Então, o mais importante é isso, é que a equipe do Tesouro toda se mantém, são funcionários públicos extremamente competentes e as notas técnicas dos pareceres não serão diferentes do que eram quando eu estava na Secretaria do Tesouro e ainda vou permanecer por 2 meses. Então, tenho muita confiança, tenho muita tranquilidade que quem quer que seja o novo secretário do Tesouro Nacional, ele vai seguir uma orientação muito próxima da que eu seguia, que em última instância é a recomendação do ministro da Economia. Então, não vai mudar. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, o ainda secretário, com mais perguntas dos nossos analistas, Leandro Narlock. Oi, secretário Mansueto, bom dia. A minha pergunta é em relação às reformas. Você está já há 4 anos no governo, desde o governo Temer, pressionando, discutindo a necessidade das reformas estruturais e a gente teve só algumas delas, né? Por que é tão difícil implantá-las? Qual é o grande grupo de pressão contra as reformas no Brasil? Leandro, o maior grupo de pressão contra as reformas do Brasil somos nós, porque o Congresso Nacional é o representante legítimo da sociedade. Quando o Congresso Nacional não tem o consenso, a gente não consegue criar o consenso para avançar nas reformas, é porque muitas vezes esse consenso não existe na sociedade brasileira. Então, cabe a nós explicar melhor o efeito das reformas, o benefício das reformas, o custo de não se mudar determinadas regras. É por meio do debate político aberto, transparente. É difícil, mas a gente tem que insistir, porque quando se faz esse debate bem feito, quando se tem o debate, em algum ponto você consegue construir algum consenso para se avançar em reformas. Novamente, olha a reforma da Previdência. O Brasil conseguiu aprovar no ano passado, no meio de uma polarização política, de um governo novo, sem base política, conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que é uma reforma difícil em qualquer país do mundo, em qualquer governo. Nos últimos 20 anos, o Brasil não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. De repente, num governo novo, sem base política, aprovou a reforma da Previdência. Por quê? Porque nós estamos há 3 anos debatendo a reforma da Previdência. Então, é muito importante a gente ter um debate transparente, com respeito ao contraditório, sem agressões, sem xingamento, para a gente ver o que se consegue construir de consenso político para avançar nas reformas. Isso faz parte da democracia e é bom que seja assim. É bom que a gente tenha um debate extensivo, transparente, para criar consenso para aprovar reformas. Então, se a gente vai ou não aprovar reformas, depende não do ministro da Economia, não do presidente da República isolado ou de algum líder partidário. Depende de nós, como sociedade, de aprofundarmos esse debate para ver se criamos ou não consenso para avançar nas reformas. Todo país do mundo, o que ele aprova ou não aprova as regras é definido pela sociedade. Então, a gente precisa, nesse país, fomentar o debate político, porque é por meio do debate político que
que a gente aprova ou não as reformas que nós precisamos aprovar para esse país crescer. Secretário, há um temor de alguns investidores estrangeiros de como o governo fará para financiar a dívida. O que o governo pode fazer para não perder a confiança desses investidores estrangeiros na questão do pagamento da dívida? Então, tem um aspecto muito positivo recente do Brasil que nos diferencia das crises anteriores. A primeira grande diferença, mais de 90% da dívida do Brasil é financiada internamente e não é ligada ao dólar. Em 2002, quando a gente teve um momento de dificuldade para financiar a dívida, 40% da nossa dívida era vinculada ao dólar. Quando o valor do dólar aumentava, a dívida aumentava. O valor da dívida explodia. Não é o caso agora. Quando o dólar fica mais caro, o Brasil fica mais rico, porque o Brasil é um credor líquido em dólar. Então, essa é uma grande diferença. A gente não tem hoje a dívida ligada ao dólar. Segundo, há 5 anos atrás nesse país, quando a gente teve a crise em 2015, a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, estava acima de 14% ao ano. A taxa Selic hoje está 3% ao ano. Ela já vinha caindo fortemente antes da crise do Covid. Então, isso vai nos possibilitar que, apesar da dívida ser maior, mais alta, o serviço da dívida vai cair. E o presidente do Banco Central Americano já falou que as taxas de juros nos Estados Unidos vão permanecer próximas de zero até o final de 2022. E no resto do mundo todo, os juros devem ficar muito baixos. Ou seja, a gente ganhou uma janela para avançar nas reformas estruturais, porque o que preocupa é se a gente desperdiçar o período de juros baixos e não fazer as reformas necessárias e lá na frente ter uma situação de dívida ainda muito alta, com déficit fiscal e juros subindo. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Mas, novamente, a gente ganhou um espaço muito grande de alguns anos para amadurecer o debate e avançar nas reformas estruturais. Com juros tão baixos que o Brasil tem hoje, que o resto do mundo tem, a gente vai sim conseguir conciliar esse tempo para lidar com a questão fiscal, voltar ao crescimento e pagar a dívida. Então, hoje, eu não vejo esse risco. Novamente, se a gente tivesse saindo desse ano com a dívida de 95% do PIB, que é para onde a gente vai, mas com juro de 15% ao ano, aí seria pânico, seria desastre. Não é o caso. A gente está saindo do ano com uma dívida alta, mais da metade dessa dívida ela é ligada aos juros de curto prazo, e esse juro de curto prazo hoje é 3% ao ano e pode cair ainda mais. Então, isso não preocupa. Mas o importante é aproveitar o período de juros baixos para fazer as reformas. Secretário, qual a sua estimativa para o déficit esse ano? Quanto é que o senhor imagina que vai ser o gasto, né, que está se falando em torno de 1 trilhão desse gasto total emergencial, contando aportes financeiros e também deduções da dívida? E fica esse desafio, né? Como é que a gente consegue justamente cobrir esse déficit se os juros caíram tanto, né? Isso não torna os nossos títulos, né, os títulos do governo, menos atrativos? Vamos lá, com calma. Primeiro, não torna os títulos menos atrativos, porque, na verdade, o que importa para o investidor é preço relativo, ou seja, ele hoje está com medo de colocar o dinheiro dele em outra coisa, em outro título ou em outra aplicação que ele pode perder dinheiro. Então, muitas vezes, mesmo com juro mais baixo, ele compra o título do Tesouro. Às vezes, o que acontece é que a gente paga um prêmio. O investidor fala, olha, a Selic está muito baixa, eu quero comprar seu título, mas eu quero uma remuneração um pouco acima da taxa Selic. Isso também acontece. Mas mesmo com esse prêmio que a gente chama, pagando um pouquinho a mais da taxa básica da economia, o juro final para o Tesouro ainda é muito mais baixo do que era há 3 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Então, a gente vai sim se beneficiar desse juro mais baixo e, eventualmente, o que vai acontecer é a gente pagar um prêmio pequeno para vender o título. Então, não tem problema. Em relação ao tamanho do buraco fiscal, no ano passado, todo o buraco fiscal do setor público, todo o déficit, sem incluir a conta de juros, foi 61 bilhões, 0,9% do PIB. Esse ano, a gente está caminhando no número mais otimista que eu tenho para 700 bilhões, 10% do PIB. Essa conta pode passar de 800 bilhões, o que nos levaria aí para algo muito próximo a 12% do PIB. Se a gente incluir a conta de juros, aí essa conta tranquilamente passa de R$1 trilhão, algo acima de 15% do PIB, que aí é um déficit que a gente chama déficit fiscal, que inclui também a conta de juros, que é um déficit próximo dos países desenvolvidos. Então, assim, a gente vai ter uma piora fiscal muito grande, Era necessária? Era. Agora vamos discutir o pós-crise para não deixar essa piora fiscal desse ano contaminar o nosso futuro. Secretário, recentemente o Chile, que é
uma economia nitidamente, claramente com uma situação bem melhor do que os vizinhos, né, assinou ali uma tomada de empréstimo com o Fundo Monetário Internacional de 23 bilhões de dólares, apenas e exclusivamente para passar esse período mais turbulento fiscal gerado pela pandemia. Existe a possibilidade do Brasil acionar um tipo de instrumento como esse para criar um colchão ali para mostrar para os investidores? E aproveito, engato uma segunda pergunta sobre dívida, né, que o senhor muito bem explicou. Existe alguma operação que poderia, eventualmente, no pós-pandemia, acelerar a redução da dívida, por exemplo, com a venda das reservas internacionais? Fernando, vamos lá com calma. Quer dizer, o primeiro ponto, assim, um país como o Brasil, que tem 20% do PIB em reserva internacional, eu não ficaria nem um pouco preocupado com a capacidade desse país em honrar a dívida externa. Ao contrário, há cerca de 2 semanas atrás, nós fizemos um leilão que foi muito bem sucedido, de mais de 4 bilhões de dólares no mercado internacional, nos Estados Unidos. A gente vendeu títulos de 5 anos por um juro real, um juro de 3% ao ano, um juro nominal 3% ao ano, e títulos de 10 anos com juro de 4% ao ano. Foi uma emissão muito bem sucedida, com juros baixos. E, novamente, por que a gente consegue captar no mercado externo com um juro baixo? Muito menor do que há 1 ano atrás, do que há 2 anos atrás. Apesar da dívida maior, apesar de todas as incertezas decorrentes da pandemia. Porque os investidores sabem que não tem o mínimo risco de emprestar em dólar ao Brasil. O Brasil tem 20% do PIB em reservas. Então, a gente não tem nenhuma restrição. As obrigações externas do Brasil são pequenas. É muito diferente de 2002, quando eu tinha uma grande parte da minha dívida vinculada ao dólar. Como eu falei, não é o caso agora. Então, um país com volume tão grande de reserva, a gente não precisa pedir emprestado ao FMI. É uma realidade totalmente diferente da segunda metade do século XX, quando as grandes crises do Brasil estavam ligadas ao balanço de pagamento e à falta de recurso para pagar a dívida externa, e nós tínhamos que recorrer ao FMI, como foi, inclusive, ali o caso no final da década de 90. Não é mais o caso. Não é mais o caso. Então, a gente não precisa desse tipo de empréstimo que o Chile fez. O segundo ponto, há alguma mágica para reduzir a dívida? Fernando, a questão cambial de venda de reserva não é decisão do Ministério da Economia, é uma decisão exclusiva do presidente do Banco Central e sua equipe, porque a política cambial, o responsável pela política cambial é o Banco Central. E, na minha visão, o Banco Central é independente. Então, esse é o tipo de assunto que eu não converso com a diretoria do Banco Central ou com o presidente do Banco Central. Eventualmente, o Banco Central vendendo reserva, como já tem feito ao longo desse ano, já vendeu um pouco das reservas, isso ajuda em amortecer o crescimento da dívida pública. Mas o que vai nos levar a um cenário confortável de trajetória de dívida, que a algum ponto ela começa a cair, não tem mágica. São duas coisas. A gente voltar a ter resultado primário e esse país crescer mais. Então, não tem nenhum truque, não tem nenhuma mágica para reduzir dívida pública. Venda de reserva ajuda. Mas o essencial, não vamos perder o foco. O essencial é voltar a ter resultado primário e crescimento. Então, esse é o desafio. E para isso acontecer, novamente, nós vamos precisar, nesse país, aprovar as reformas estruturais. Secretário, gostaria de trazer um pouco do cenário do futuro para essa nossa conversa e saber quais os planos do senhor. Porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse num evento público tempos atrás que temia perder o senhor para o setor privado ou até para alguma organização. Inclusive, meus colegas Fernando Nakagawa e Igor Gadelha trouxeram ontem no nosso plantão a especulação da possibilidade do senhor ir para um banco privado. Então, já existe aí um cenário para o futuro do senhor, depois de descansar um pouquinho? Então, primeiro, eu não conversei com ninguém, porque estando no governo, você não pode ter conversa sobre oportunidade de emprego com ninguém. Se eu tivesse feito isso, seria extremamente antiético da minha parte e um desrespeito com funcionários públicos tão competentes que eu trabalho. Então, não conversei com ninguém. A certeza que eu vou para o setor privado. Como vou ter que cumprir um período de quarentena, só vou poder começar a trabalhar se eu sair em agosto, em fevereiro de 2021. Então, ao longo da quarentena, eu vou estudar as propostas, vou fazer contatos e vou ver as possibilidades de trabalhar no setor privado. Ao longo da quarentena, eu pretendo dar algumas aulas de graça sobre finanças públicas, participar de debates, conversar ainda com o Congresso e ajudar o governo a aprovar as reformas. Quando a gente fala governo, muitas vezes as pessoas têm a impressão que o governo é algo destacado da sociedade. Não é. Se o governo falhar na agenda econômica, isso vai ser uma conta muito alta para todos nós. Então, dentro ou fora do governo,
nós temos o dever de ajudar o governo, desde que a gente concorde com a política proposta, e avançar nessas pautas de reformas tão importantes. Respondendo novamente a pergunta, eu não sei o que vou fazer, não tenho nenhum contato sobre o que vou fazer no próximo ano, vou estudar depois que sair do governo, mas vou para o setor privado. Muito bem, secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que anunciou que vai deixar o governo Jair Bolsonaro. Nós agradecemos a gentileza da entrevista, ainda mais num dia tão movimentado depois do anúncio de sua saída, secretário. Eu que agradeço a CNN pelo convite. Muito obrigado. Obrigada, secretário. É isso.